Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kátia Coutinho. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, basta dar o clique no link aqui abaixo. E o tema de hoje é entrevista por competência. Você já ouviu falar nesse termo? Entrevista por competência. O que é uma entrevista por competência? É aquela que o recrutador pede para o candidato relatar situações pelas quais ele já passou em determinados momentos. Então ele vai estar compartilhando ali situações reais de algumas situações que ele vivenciou durante a trajetória profissional dele. Então, o que é uma competência? Eu já gravei um vídeo a respeito, falando um pouquinho de hard skill e soft skill, mas competência, quando a gente vai estar trabalhando uma vaga, a gente identifica quais as competências técnicas, as hard skills, e quais as competências comportamentais, as soft skills. Então, quando vamos trabalhar aí uma vaga, de acordo com a descrição de cargos, a gente mapeia o perfil da posição de determinado cargo e qual será o perfil que estamos buscando nesse profissional. Então, realizamos esse mapeamento de acordo com os valores, com a cultura da empresa. Aí sim, nós vamos levantar quais são as competências, tanto técnicas quanto comportamentais, que determinada vaga, que determinado cargo exige da função. Muitos utilizam uma ferramenta chamada CHA. É uma ferramenta muito forte, ela é muito aliada a uma seleção por competência. O que significa CHA? É ser de conhecimento, o quanto o profissional domina de determinado assunto, é o saber. Cada cargo requer conhecimentos específicos para a área de atuação. Então, o quanto ele consegue operar as suas atividades de acordo com aquele conhecimento que ele tem. Então, os processos de comunicação, organização, controle de resultados, planejamento, negociação, por exemplo, estão diretamente relacionadas ao conhecimento, o quanto aquele profissional conhece de determinado assunto específico da sua área de atuação. E o H, que é de habilidades, habilidade para efetivar os resultados a partir do conhecimento que ele possui. Então, é o saber fazer, trata-se de controlar, de colocar em prática os conhecimentos teóricos que ele adquiriu durante a sua formação acadêmica, durante os cursos, leituras, treinamentos e etc. E o A, pessoal, de atitude, é o querer fazer sem que alguém tenha que ordenar esse profissional. A atitude ela é capaz aí de determinar o nível de comprometimento, de confiança desse profissional com os objetivos que ele possui, as metas e, consequentemente, os resultados que ele possa vir a entregar. Muitas vezes, de acordo com o cargo, algumas competências elas são para todas as funções dentro da empresa. Por quê? Porque são competências que são atreladas à cultura e os valores da empresa. Outras competências são específicas, de acordo com o cargo que está sendo trabalhado, de acordo com a posição. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para poder ficar mais fácil. Se eu tenho ali uma vaga específica que eu estou trabalhando como líder, como gestor, é claro que eu preciso que esse profissional tenha a competência, tenha habilidade de liderança e de gestão de pessoas. Então, por exemplo, nesse sentido, eu faço uma pergunta para que ele possa compartilhar em situações, baseado em situações reais e fatos reais, como que ele age em determinados momentos como líder e como ele gerencia pessoas. Então, por exemplo, eu posso fazer aí uma pergunta. Fale-me sobre uma situação na qual você teve que garantir que seu time entendesse claramente o objetivo, a meta que você como líder fez para que esse colaborador ou a sua equipe tivesse clareza dos papéis e responsabilidades aí de cada um. Né? Como que você fez para que você garantisse esse resultado? Qual foi o resultado que você aí compartilhou e dividiu os papéis para sua equipe? Outra, por exemplo, pergunta é com qual frequência você como líder faz reunião de gestão de pessoas, que você reúne a tua equipe e com qual frequência você dá feedback para a tua equipe? São essas perguntas que a gente consegue identificar como o líder se comporta aí em determinados momentos, como ele lida e como ele gerencia pessoas.
Então, são várias as competências que determinada posição muitas vezes exige. Então, por exemplo, se eu estou buscando em um profissional, como que eu identifico aquele profissional, se ele tem humildade ou não? Então, de repente, eu posso fazer uma pergunta. Você é contratado pela empresa X, né? Na vaga específica na empresa que eu estou trabalhando em determinada posição. E por alguma razão você é desligado. Por qual razão você acredita que seria? Seria aí talvez uma questão técnica de falta de conhecimento na sua área de atuação ou talvez relacionamento? E aí nessa resposta a gente consegue identificar como o profissional, como ele acredita que está o nível de conhecimento técnico dele e como ele lida com pessoas. Uma outra pergunta também que a gente consegue identificar como que a pessoa gerencia e lida com conflitos é em muitas das empresas, a gente realiza essa pergunta para o candidato, em muitas das empresas sempre vai ter alguém que de repente a gente não tem ali uma afinidade, mas que você precisa ter o mínimo de relacionamento possível para que você consiga compartilhar, extrair as informações para que vocês possam trabalhar juntos. Como que você lida com pessoas difíceis? Nessa pergunta, a gente identifica como que a pessoa consegue lidar com vários tipos de perfis, porque nem sempre a gente vai ter ali um colega que consiga trabalhar em equipe, que é participativo. Muitas vezes esse profissional está há muitos anos dentro da empresa e é uma pessoa de difícil relacionamento. Então, é importante você saber lidar com vários tipos de relacionamento. São essas perguntas que a gente consegue identificar como que o profissional trabalha ali no dia a dia. E a entrevista por competência é muito importante porque a gente consegue trabalhar não com suposições, né, nem interpretações, e sim com fatos reais de como aquele profissional vivencia determinadas situações no dia a dia. O grande diferencial da seleção por competências em relação aos demais métodos é que a seleção por competência ela é mais objetiva, ela tem mais foco, ou seja, foco no resultado que a gente está buscando, que é o candidato que tem aquelas competências que a gente está trabalhando em determinada vaga, ou seja, na vaga específica. A seleção por competências, ela faz uso de fatos e evidências e não em interpretações, suposições, achismo, né? Muitas vezes o que a gente achou daquele profissional. Então ela é mais focada, ela é mais objetiva e acaba tendo um resultado muito maior. Agora você está preparado para uma entrevista por competência? Eu termino esse vídeo com uma frase que eu gosto muito, que é: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Autor Robert Kohler. Um grande abraço para todos vocês e muito sucesso! Tchau, tchau!